Pensar de Cristo, ou estão nos vendo pelo Facebook neste momento. Estamos aqui com mais uma conversa bíblica, com mais alguns temas da Bíblia, e queremos agradecer a sua audiência. Queremos pedir a você, poderíamos fazer isso no final, mas queremos aproveitar e fazê-lo agora. Se você gostar, compartilhe aí com seus amigos, dê um joinha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí. Vai ser um prazer ter você como alguém que está inscrito no nosso canal. Clique lá no sininho para que você possa receber as notificações quando nós produzirmos vídeos novos. E para você estar antenado, caminhando com a gente aí, discernindo melhor a Escritura, discernindo melhor a Bíblia e percebendo e desfrutando das nossas conversas e dos temas que aqui tratamos. Hoje, como de costume, eu estou aqui com meu amigo Sérgio, meu amigo José Estácio está aqui também. Nós vamos ter aqui um bate-bola, nós vamos conversar um pouco sobre Antigo Testamento e Novo Testamento. E eu vou passar a palavra agora para o Sérgio, pois ele tem algo a dizer logo nesse início. E esperamos que esse tempo passado com você possa edificar a sua vida e promover você um discernimento maior e melhor nas Escrituras. Beleza? Vamos lá, Sérgio. Olá para vocês, o nosso vídeo hoje aqui é sobre o assunto que o José Maria disse para nós aqui. Nós vamos falar sobre a influência do Velho Testamento na interpretação da Bíblia, já que muitas pessoas têm essa dúvida do que se deve levar em conta, o que deve de fato ser praticado ainda ou não, o que da lei ainda vale, se vale alguma coisa ou se nada vale, e isso tem trazido muita confusão para muitas pessoas, no entendimento das Escrituras. Então nós queremos aqui tratar o assunto de uma maneira bem tranquila, descontraída, a partir daquilo que as Escrituras nos permitem, sem forçar a barra, né? Nós não temos nenhum interesse aqui em defender esta ou aquela doutrina, mas realmente tratar do assunto como a Bíblia nos autoriza, né? Com honestidade, conforme a verdade, e aí queremos fazê-lo tranquilo aqui, conversando, citando algumas passagens bíblicas, e gostaríamos muito que você acompanhasse todo o assunto, todos os argumentos, mesmo porque se você não pegar os argumentos completamente, você pode se confundir. E aí nós vamos começar então falando acerca dessa diferenciação, né? Porque se há Novo Testamento, obviamente há o Velho, e a própria Bíblia trata o assunto assim. Sérgio, sim. É certo dizer, é certo a gente fazer a diferenciação do Novo Testamento do Antigo Testamento, e não seria mais correto quando o pregador, aquele que fala da Escritura, da Bíblia, o certo não seria dizer a Bíblia diz, para que a pessoa possa discernir a diferenciação entre o que está relatado no Antigo Testamento e o que está relatado no Novo? Sim, é certo sim. Se a pessoa estiver fazendo um uso honesto da citação que ela faz, né? Mas se, por exemplo, um incauto pega uma passagem da Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, lá sobre o adultério, a Bíblia fala lá que uma pessoa apanhada em adultério, um casal apanhado em adultério, deveria ser apedrejado, conforme a cultura daquele tempo, conforme também está prescrito ali no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então, nesse caso, para eu explicar isso para uma pessoa incauta, eu teria que diferenciar e explicar. Não, a Bíblia diz, mas no Velho Testamento, porque isso era uma questão tratada no âmbito de uma cultura em que esses assuntos eram tratados assim. Isso não condiz mais com a nossa realidade hoje. Eu creio que, na verdade, isso nem precisa ser explicado. Nós sabemos que, de fato, isso não se aplica mais hoje. Mas é só para exemplificar que se o assunto tirado da Bíblia for um como esse, é necessário sim explicar que é Velho Testamento, porque não se aplica mais a nós, né? Então vai depender muito da honestidade de quem cita a Bíblia, porque se ele chegar e citar um texto do Antigo Testamento, fazendo um uso indevido, inapropriado do texto, descontextualizado ali, mas ele não explicar essas coisas, será um uso desonesto. Então é certo dizer a Bíblia, não há nenhum problema com isso, mas desde que haja honestidade de quem o faz. Inclusive eu quero fazer uma pergunta para o José Estácio, até para responder uma fala assim, ele falou sobre incauto. Você poderia explicar para a gente sobre quem é essa figura, o incauto? Olá pessoal, sim, o incauto
como eu entendo, como eu percebo até nas escrituras, são pessoas menos esclarecidas, pessoas mais simples no pensar, pessoas distraídas na observação da Bíblia, pessoas que não procuram discernir com certa clareza, com certo empenho, o que o texto está dizendo. Ora, se para ler a Bíblia... Simples, é uma pessoa simples de entendimento. Simples. O incauto, ele é simples de entendimento, ele é raso. Ele é aquele tipo de pessoa que ou não se preocupa, ou lhe falta um certo interesse para que não haja negligência, né? Para que não haja descaso para algo tão relevante que é as Escrituras, que é a Bíblia. Agora, é importante que todos nós saibamos que se não houver bom senso quando você está lendo as Escrituras e principalmente no Antigo Testamento, você fica sem equilíbrio para fazer uso dos antigos textos da velha aliança, do velho pacto, com a realidade da graça que modificou diametralmente os aspectos da vida e das relações humanas. Em Cristo Jesus, nos revela a Bíblia, temos uma nova realidade do comportamento humano e do relacionamento do homem com Deus. Aí vai cair dentro da fala do Sérgio no finalzinho, quando ele diz que aí o cara não vai fazer uma interpretação correta, né, Sérgio, do texto, e vai incorrer nessa fraude e em prejuízo de quem vai estar ouvindo, de quem vai estar ali atento àquilo que está sendo falado. Exato. Isso. Até porque o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento, ele tem várias passagens que demonstram ali qual é o lugar do Velho Testamento na Bíblia e o lugar do Novo. Por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 16 também, diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista no caso. Desde então é pregado o Evangelho do Reino de Deus e os homens fazem força para entrar nele. Então são passagens que demonstram claramente que o Velho Testamento, a antiga lei, o antigo pacto, teve um prazo de validade. A própria expressão de Hebreus, quando fala que, havendo Deus antigamente, se reportando ao passado, ao Antigo Testamento, falado aos pais pelos profetas, agora nos fala, nos revela por intermédio do Filho. Exato. O que já mostra aí uma mudança de fase. Até porque, né, como foi citado aqui em Romanos 10, 4, Cristo é o fim da lei. Ou seja, outra passagem também diz que a lei foi dada até que viesse o descendente, que é Jesus. E Paulo ainda cita, ele fala assim, especificando que não fala os descendentes, mas o descendente, porque a referência é a Jesus. Então, vindo Jesus, tudo que foi escrito na lei como norma de vida se cumpriu em Cristo e passou a vigorar agora o novo pacto. Aí nós devemos diferenciar o livro do pacto, porque quando nós falamos, por exemplo, do Velho Testamento, nós podemos estar nos referindo ao livro. Né? Os livros, por exemplo, o conjunto de 39 livros, que tem lá os Salmos, Provérbios, os Profetas, Isaías, Jeremias, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, esse é o livro. Mas também de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias. Agora, o assunto é tratado no Novo Testamento não se referindo ao livro, ao conjunto de livros, mas à velha aliança, ao velho pacto, que inclusive é chamado desta forma mesmo, velho pacto, velha aliança. Né? Então, isso não é uma questão meramente interpretativa, né? Minha ou sua, de quem quer que seja. Ela é um fato que está ali consumado, explicado no Novo Testamento, que o que vigora agora é o novo pacto, a nova aliança da graça em Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. E aí entram as questões que agora a gente interpreta. Eu particularmente entendo que a confusão hermenêutica, a confusão de interpretação mais praticada no meio evangélico se dá justamente porque ainda não se fez ou não se faz uma leitura pontual, atenciosa no livro de Hebreus, em que fica muito claro que o antigo pacto se tornou ultrapassado, obsoleto, e não se faz mais necessário
por causa do advento do novo pacto. A expressão tira o primeiro e estabelece o segundo, ele ainda faz-nos a bondade de explicar com clareza o seguinte: não haveria necessidade de remoção do antigo pacto se ele fosse bom e perfeito, mas por estar ultrapassado, chega a chamar o antigo pacto de caduco, de envelhecido. Ora, essas expressões estão me dizendo, me apontando para algo que agora me serve apenas como instrução, referência, lembrança, para que eu atente para o exemplo deixado e não incorra em erros parecidos, como Paulo faz questão de citar, mas também deixa bem claro que a realidade é outra. Eu preciso entender e vestir as roupas novas do Evangelho, que se afasta por completo das velhas roupas do antigo pacto. Inclusive, prosseguindo nessa palavra de Estácio aqui, quando ele cita Hebreus, por exemplo, Hebreus aqui diz, por exemplo, assim, quando ele cita lá uma profecia no livro de Jeremias, quando Deus diz assim: porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não o segundo pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, adiantando aqui, o escritor dos Hebreus fala assim, dizendo o novo pacto, no versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus, dizendo o novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então isso não é vamos dizer assim, uma implicância de alguns com relação a essa forma de interpretar. Isso é um ensino do Novo Testamento de que a velha aliança, o velho pacto, não serve mais. Não vai, por exemplo, ele chamou de antiquado, ele chamou de envelhecido e disse, perto está de desaparecer. O Estácio falou que caducou, você falou em desaparecer. Mas Sérgio, qual então a utilidade para nós cristãos do Antigo Testamento? Em que ponto o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou os conteúdos do Antigo Testamento serviria ou serve para nós? Como a gente deve olhar? Vou perguntar. A questão é a seguinte, Romanos 15, 4, lá o apóstolo Paulo fala assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui é óbvio que ele faz referência ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava formado nessa época, como o conjunto de livros que nós conhecemos hoje. Então, ele fala o quê? Mas olha só os pontos que ele evidencia ali. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a utilidade do Antigo Testamento, como conjunto de livros, é conhecer como Deus vem lidando com a humanidade desde a sua queda. Criação e queda. O plano de Deus para salvar o homem, a chamada de Noé para construir a arca, para livrar a família dele, porque o mundo se perverteu totalmente. Depois a chamada de Abraão para ser pai de uma grande nação, pai dos hebreus, do povo judeu. Então, aí vem toda a história, todos os acontecimentos de fé, todos os acontecimentos relacionados aí àqueles que perseveraram, os heróis da fé descritos aí na galeria de Hebreus 11, né? São exemplos para nós, de ensino, de paciência. Inclusive até algumas pessoas que a gente não tem um bom olhar para eles, Sansão. Exato. O herói da fé. Jefté, que matou a própria filha. Respeitando o contexto bruto de uma época. Exato. Então isso aí demonstra o quê? Que independentemente da forma como esses homens e mulheres agiram, com essas coisas que vocês citaram, o que Sansão fez, o que Jefté fez, né, as loucuras que cada um cometeu, o próprio Abraão mentiu sobre sua mulher, com medo de ser morto por causa dela, né, tantas coisas que eles fizeram, mas isso tudo demonstra que no âmbito da vida que eles viviam, eles tinham fé, ao modo deles, e Deus os aceitou. Então, o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 15, 4, é que o valor do Antigo Testamento para nós, ele é para mostrar a história da salvação, a história do povo judeu, os exemplos de fé, de perseverança, e também aprendendo sobre as profecias de Deus, para que quando elas se cumprissem, como se cumpriram no Novo Testamento, a gente soubesse que aquilo não aconteceu assim, de repente, é algo que já estava predito há 700, 800, 1000 anos atrás, antes de Cristo. Então isso faz com que a nossa fé cresça,
Essa é a importância do Antigo Testamento para nós. Perfeito, Né? perfeito. É. Aí, só uma observação aqui. Então, eu me pergunto sempre, então por que é que às vezes se faz tanta confusão? Porque é confusão que eu percebo. Quando se usa uma interpretação muito superficial, ou não muito responsável, ou desprovida de bom senso, para ser mais claro. E aí, porque por não entender o papel e o lugar do Antigo Testamento, a missão que cumpriu, o objetivo que teve e que tem na vida cristã como um todo, por não se entender isso com a devida clareza, e pegar o Antigo Testamento como toda uma realidade normativa, como se fosse algo que eu possa pegar como preceito, como mandamento, como ordenamento divino e aplicar no meu contexto, na realidade que vivo agora, na realidade da nova aliança. Esta confusão hermenêutica, tá? Essa dificuldade é que nós precisamos esclarecer, nós precisamos nos preocupar e procurar cada vez mais no estudo responsável, na observação responsável das Escrituras, dirimir essas questões, porque eu percebo constantemente uma tentativa desagradável, triste para o Evangelho, de tentar-se mesclar ensinamentos normativos do Antigo Testamento para a realidade da vida cristã. Todos nós sabemos que esse foi o combate incansável de Paulo. Eram os chamados combate contra os judaizantes, judeus que aceitavam a mensagem do caminho da graça, da nova realidade da vida em Cristo Jesus, mas não queriam se apartar da lei de Moisés. Eles queriam mesclar coxa de retalho, o que você falou, coxa de retalho, uma espécie de colocar vinho novo em odre velho. Jesus disse que é uma malfadada tentativa, porque vai se romper o odre e se perder todo o vinho. Astácio, você me fez lembrar até de um ponto que nós havíamos conversado aqui antes de começarmos a gravar o vídeo, sobre um texto que está lá em Malaquias, quando fala que a Bíblia diz, Deus diz, porque eu, Senhor, não mudo. É certo entender que o que foi instituído no passado vale uma vez, você acha que Deus não muda? Porque parece que a impressão que passa é que dá exatamente essa compreensão da luta que Paulo tinha com os judaizantes, porque não, Deus não muda. Então, está escrito em Malaquias, diz, Deus, Senhor, não muda. Como é que as pessoas hoje entenderiam isso? Isso aí é o seguinte, essa passagem aí, ela está no contexto antecedente daquela passagem muito lida, né, ainda nas igrejas, acerca do dízimo, no livro de Malaquias, né? Porque no capítulo 3 de Malaquias, versículo 6, quando Deus diz, porque eu, Senhor, não mudo, aí logo a seguir ele vem chamar a atenção do povo duramente por causa da negligência deles com relação ao templo, a igreja que eles tinham naquele tempo, que era o templo dos judeus, o templo construído por Deus, e que eles estavam negligentes, deixando cair aos pedaços, não estavam ofertando, participando com dízimos e ofertas. Então Deus lhes chama a atenção. Eles estavam cuidando dos interesses deles e abandonou? Cuidando dos seus próprios interesses, abandonaram aquela que era a casa de Deus lá na vida deles. Agora a questão toda é a seguinte, é um erro muito grave usar essa passagem do versículo 6, dizendo que eu, Senhor, não mudo, como argumento para dizer que prevalece ainda aquelas condições ali que Deus coloca sobre o povo, perguntando, roubará o homem a Deus? Falando de dízimos e ofertas, ou dizendo que eles seriam amaldiçoados por não contribuir, ou que seriam abençoados por contribuir. Isso é verdade, que a pessoa experimenta as bênçãos de Deus quando contribui, é verdade. Mas usar essa passagem não é honesto intelectualmente. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que ele diz o Senhor não muda, ele está dizendo os aspectos dos seus atributos, da sua natureza, que são imutáveis, porque Deus é perfeito. Deus não muda porque ele é perfeito. Se ele mudar, ele deixa de ser perfeito. Agora, nós, seres humanos, precisamos mudar, porque é através da mudança que nós nos tornamos perfeitos. Então, o que acontece? O que muda? O que mudou foi o modus operandi de Deus, foi a pedagogia de Deus, ou seja, o mesmo Deus que no passado disse olho por olho, dente por dente, o fez
Porque, por exemplo, um homem como Lameque matou um homem porque o feriu e um jovem porque pisou nele. Ele disse isso para suas mulheres, se vangloriando ainda. Então, essa era a atitude naquele tempo, devido à brutalidade do ser humano. Que eram bárbaros, né? Bárbaros resolviam as questões de maneira desproporcional. Então, é muito simples, realmente não há. Você falar, alguém falar que Deus não muda, sem explicar o que ele quer dizer com essa expressão não muda, faz com que os seus ouvintes, as pessoas que até mesmo o texto se lê simplesmente. Se alguém ler esse texto e isolá-lo de um contexto em todo o Antigo Testamento, vai ficar com muitos questionamentos, porque o mesmo Deus que diz que não muda lá em Malaquias, é o mesmo Deus que lá em Números, quando chegaram a Moisés e disseram: um homem hoje pela manhã levantou para catar graveto no dia de sábado, o que faremos? Foi consultado a Deus e foi dito que este homem deveria ser apedrejado. Ora, o mesmo Deus que não muda em Malaquias é o mesmo Deus que mandou apedrejar um homem que catava graveto no dia de sábado. Então, se você entender que Deus não muda, nós devemos aplicar então o mesmo princípio. Pelo amor de Deus, hoje todos nós que trabalhamos aos sábados deveríamos morrer. Esse argumento é válido para a questão do dízimo, como é tratado aí em Malaquias 3:8, então ela deveria valer também para todas essas questões. Então, assim, eu finalizando aqui o meu argumento sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que essa mudança de Deus, as pessoas costumam falar assim: olha, o Deus do Velho Testamento é um Deus bruto, é um Deus violento, sanguinário, é um Deus guerreiro, sanguinário. Elas não sabem o que estão falando, porque é o mesmo Deus que disse para Israel que o amava, é o mesmo Deus que dizia para Jacó, como pai da nação de Israel também, que ele era príncipe de Deus, que o amava. A questão toda é a seguinte: se um pai de família, um homem, tem um filho de 2 anos e um de 20 anos, e trata-o de dois de uma maneira, dando palmadas, castigos, no canto, no quarto, mas com o de 20 anos ele conversa, ele não é bipolar. Ele apenas está usando uma pedagogia diferente para pessoas diferentes, de idades diferentes. O homem naquele tempo, o ser humano naquele tempo, ele era bruto, ele não entendia abstrações. Se Deus chegasse com a mesma pregação de Jesus falando: vocês não devem odiar os seus inimigos, mas devem amar os vossos inimigos e orar pelo que vos perseguem, como ele disse no Sermão do Monte, isso não faria sentido, porque a mente humana naquele tempo não aceitava abstrações desse tipo, não estava preparada para lidar com as coisas assim. Então Deus instituiu o olho por olho, dente por dente, não como o ideal dele, mas como uma forma de conter os abusos, uma forma desproporcional de lidar com questões. Como eu disse aqui anteriormente, que Lameque matou um jovem porque pisou nele, no pé dele. Era desproporcional. Então Deus disse: não, não é assim. Pisou no seu pé, é na mesma proporção. Se feriu, é na mesma proporção. Lógico, avaliando-se caso a caso. Mas Deus não entrou no âmbito, por exemplo, de dizer: calma, tem que amar o seu inimigo, amar o que te fere, porque não havia condição para isso, não havia condição psicológica, existencial, social, na mente das pessoas naquele tempo. Então, o que é preciso entender é que Deus não muda de fato, mas Deus muda a sua forma de agir. Tanto que hoje o mesmo Deus que atuou naquele tempo, atua sobre nós. Ele não manda ninguém matar ninguém, apedrejar ninguém. Exemplo. Sabemos todos nós que Jesus Cristo é Deus, a expressa imagem de Deus, tá? Sendo filho de Deus. E foi ele quem disse: não foi dito aos antigos, não matarás, odiarás seus inimigos, né? Aborrecerás seus inimigos. Eu, porém, vos digo: não faças assim. Orareis pelos vossos inimigos. Peraí, Deus está mudando? Porque na normativa lá da lei judaica, o valor que se tem para com os adversários, os inimigos, é algo que deve ser detestado, deve ser combatido, deve ser vingado. Mas em Cristo Jesus você vê a suspensão da vingança, a mudança completa do comportamento, do dente por dente, do olho por olho. Essa mudança completa acontece na nova aliança. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: mais uma vez, o que nós enfrentamos no meio evangélico é uma dificuldade tremenda em identificar um texto narrativo na Bíblia, e um texto prescritivo. Um texto prescritivo, que seria chamado também de mandamental, de ordenativo, de normativo. E outra coisa,
às vezes nós pegamos precedentes bíblicos para poder aplicarmos a uma determinada ação cristã. Mas a Bíblia tem um episódio na Bíblia que diz assim, que foi feito dessa maneira, então eu posso fazer a mesma coisa. Um exemplo, Gideão provou a Deus, colocando o novelo, né, de lã, lá, o couro de animal, para que fosse molhado pelo orvalho, caso Deus confirmasse. Ele fez um teste com Deus. Você poderia usar esse precedente bíblico para ficar testando a Deus? Entende? São vários exemplos bíblicos, acontecimentos bíblicos, que eu chamo de precedentes bíblicos, que nós queremos às vezes aplicar para a vida cristã. E isso acontece muito quando nós queremos lançar a mão em exemplos do Antigo Testamento e fazer aplicação na graça de Cristo Jesus. Ora, isso é um perigo muito grande. Você deve respeitar uma série de questões de bom senso e de atualidade que não corresponde jamais naquela realidade. Concluindo aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagine se nós acharmos que tudo que aconteceu na vida de Jesus é um precedente bíblico, logo é normativo. Então Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Ora, se tudo que acontece na vida de Jesus é normativo, eu então isso tem que acontecer na minha vida, porque é uma norma. E assim tem que acontecer comigo. E por aí vai, milhares de questões que nós podemos identificar na Bíblia, que não dá para simplesmente usar certos precedentes bíblicos para a minha conduta da vida cristã, porque falta bom senso, falta contextualidade, e se eu não usar a compreensão da graça para discernir as coisas, eu vou entrar em contradições espirituais, em contradições doutrinárias constantes. E você pode se tornar um fundamentalista, né? Porque, veja só, uma outra questão que confunde muitas pessoas é que o fato de Jesus, no seu tempo, quando ainda entre nós na terra, né, em carne e osso, ele lidou com as questões da lei com naturalidade, como que mandando continuar a cumpri-la. Por exemplo, ele curava uma pessoa, ele dizia a ela: vai, não conte para ninguém, porque Jesus não fazia marketing de si mesmo, e deixava ele por conta das pessoas. E dizia: vai, mostra. Ele era muito fã de propaganda. Não era, exatamente. Ele não fazia marketing pessoal, né? Ele deixava que as pessoas fizessem isso por conta delas, na alegria delas, lá na libertação que elas recebiam, na cura. E dizia assim: ó, vai e mostra-te ao sacerdote a tua oferta pela tua gratidão. Agora, alguém pode pegar isso e dizer: ó, se Jesus disse isso, logo eu devo fazer o mesmo. Eu recebi uma bênção, eu tenho que procurar um sacerdote. Que sacerdote seria levita? Dos judeus? Não há. Então o que acontece? A mesma coisa, quando ele fala da questão, por exemplo, um dos argumentos assim: mas Jesus mencionou os fariseus, disse a eles que eles deveriam, por exemplo, dar o dízimo sem omitir aquelas coisas importantes, porque ele censurou os Isso invalida a lei? duramente, porque ele falou assim: ai de vós, escribas de fariseus, que dizem mais o endro, o hortelã, o cominho. Eles dizimavam ervas, eram muito zelosos nos dízimos, até de coisas pequenas. Mas Jesus disse que eles omitiam o mais importante na lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Isso era o mais importante, não essas coisas todas que as pessoas querem pegar. Mas ele disse que os fariseus omitiam. Então ele fala assim: devias fazer, porém, essas coisas, ou seja, dar os dízimos das coisas mínimas, porém sem omitir aquelas, porque não há religião que preste, que não tenha juízo, misericórdia e fé. Então, isso não serve como argumento pelo mas nisso Jesus está validando a lei. Validando porque ele está se cumprindo nele. Perfeito. E outra coisa, o que nós não podemos esquecer, que é um período transitório, esse período da vinda de Jesus em carne e osso entre nós, do tempo que ele ficou aqui na terra, é uma chamada teologia dos começos. Por quê? Porque o ambiente que Jesus viveu ali, entre os judeus, ainda era o ambiente do Antigo Testamento. O livro é o Novo Testamento. Nós viramos ali a página de Malaquias, no último livro do Velho Testamento, entramos em Mateus, que é o primeiro livro do Novo, mas encontramos ainda um ambiente do Antigo Testamento, porque haviam sacerdotes, havia ainda os levitas, os sacrifícios, toda a prática dos judeus. Só que Jesus ainda estava cumprindo aquelas coisas dele, como o Stark citou aqui. Ele disse, por exemplo, que sobre a lei, chegou na vossa lei, está escrito: não adulterarás. Aí ele fala: eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Ou seja, ele elevou agora a lei a um patamar muito mais elevado, sofisticado,
interior. Por quê? Não é só levar a termo a prática do adultério, mas até a intenção no coração é julgada por Deus, coisa que não era possível fazer no passado. Mas agora as pessoas estavam preparadas para essas abstrações, para essa forma de lidar assim, mais intimista, mais interior. Então esse é o papel de Jesus ali. Ele faz essa transição até que fique explicado pelos apóstolos, em todas as suas cartas, Paulo, João ali, que as práticas judaicas já não tinham mais nada a ver com as práticas cristãs. Os cristãos fazem confusão com isso, porque veem Jesus num ambiente judaico e acham que aquelas coisas devem ser praticadas, mas não é um bom argumento. Ô Sérgio, nós antes de nós começarmos, que nós estávamos nos bastidores, nos preparando para esse momento, e você falou uma coisa assim que eu fiquei pensativo nela, eu pensei na questão do processo, quando fala que Jesus veio na plenitude do tempo. Mas até que se cumpra esse ápice da vinda de Cristo, e que ele encontra, para ele encontrar o ambiente social, psicológico, antropológico, a consciência das pessoas, você vê que todo um processo, você falou sobre a helenização, a cultura grega que se instalou quanto tempo antes disso? 300 anos antes aí, com a filosofia, né? Mas depois, isso, quando Alexandre o Grande aí tomou o poder e tudo, ele teve um reinado curto, né? Mas deixou uma influência imensa. A ponto de nos dias de Jesus a cultura dominante ainda era a cultura grega, apesar de o domínio político ser romano. E você vê que já havia uma mudança de consciência para a divulgação do Evangelho, o que abriu as portas para a propagação do caminho, como dizia Paulo, em várias cidades da Ásia, e foi graças a essa aculturação, exatamente, a influência cultural, até porque tirou o homem da barbárie, né? Porque quando você se dá ao conhecimento, quando você se dá assim, a um entendimento, dilatar o seu entendimento através da abstração, como é um termo que você está usando muito aí nessa nossa fala aqui, você vai vendo a vida com um olhar diferente, em prismas diferentes, o que aumenta a sua responsabilidade diante da consciência e do discernimento dos fatos. Seja, à medida que você vai ampliando seu entendimento nas coisas, você vai deixando a barbárie, a ignorância vai ficando para trás, né? A gente sabe, os pais, vamos dar um exemplo bobo aqui, mas vale a pena, a pedagogia dos nossos avós em relação aos nossos pais. A maioria dos nossos pais fala: nossa, mas meu pai era duro, era de um homem de natureza severa, né? Aí ele, já com a gente, comigo, já foi diferente. Eu com os meus filhos, porque eu fui aprendendo outras formas de tratamento, de criação de filhos, de relacionamento no meu casamento. Exato. Também porque é um aspecto cultural, né? Porque naqueles dias ali, como você falou, sobre essa plenitude dos tempos, a Bíblia fala na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Quando ele fala plenitude dos tempos, ele se refere a vários aspectos. Ele se refere ao aspecto político, né, que o povo judeu estava dominado pelo Império Romano. Há um momento específico na própria ação divina. Exato. A questão, por exemplo, da língua grega ter se tornado uma espécie de inglês da época. Né? Uma língua universal. Era a língua universal, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. A língua falada pelo povo judeu naqueles dias, usada por Jesus, era o aramaico, a língua herdada lá do cativeiro babilônico, dos caldeus, né? E também havia lá as questões, por exemplo, assim, das facilidades criadas pelo domínio romano. As estradas, os romanos construíram. O fato de o mundo naquela época ser dominado por um império, abriu as fronteiras para que, por exemplo, os apóstolos, como Paulo, por exemplo, pudessem viajar por várias nações sem se preocupar, por exemplo, com atravessar fronteiras por razões legais, porque ele, sendo um cidadão romano como era, ele poderia transitar livremente por todos aqueles países, porque eles pertenciam a Roma. Então, quando ele se refere a essa plenitude dos tempos, ele fala nesses aspectos, por exemplo, que a penalidade romana aplicada sobre os malfeitores, a penalidade mais grave, fosse a cruz. Porque Jesus iria morrer numa cruz, como estava predito, porque se não fosse por isso aí, ele teria sido morto de outra maneira. Talvez os judeus tentassem apedrejar, mas eles nem
puderam fazer isso porque eles mesmos declararam para Pilatos que eles não poderiam julgar Jesus, porque a lei dos romanos, sobre quem eles estavam dominados, não permitia isso, que eles julgassem alguém no país. E isso nos reporta ao Velho Testamento, que tem toda uma sequência de profecias falando sobre como o Messias deveria morrer, né? Falando sobre a crucificação, apontando para esse momento. Aí você vê as coisas se ajustando na história para cumprir a soberania das Escrituras. Exato. Eu tenho uma metáfora que eu gosto de usar para falar dessa questão da importância do Velho Testamento e do Novo, e as diferenças devidas, né? Sobre o plano real aqui no Brasil, né? Todo brasileiro com mais de 40 anos sabe a importância que esse plano teve na nossa vida econômica. Na época de uma inflação extrema, hiperinflação, e aí o governo criou um plano de transição, em que a moeda da época, o Cruzeiro Real, tinha que ser feita uma conversão, o valor da unidade real de valor, o URV, era 2.750 cruzeiros reais. Então, o indivíduo ia comprar e tinha que fazer essa conversão. O governo fez isso até que as pessoas se habituassem a essa unidade de valor, até que um tempo depois ele imprimiu as novas notas, chamadas real, e liberou. A partir daí as pessoas já estavam habituadas a negociar com aquela unidade de valor, e aquilo se tornou a nossa realidade. O URV, a conversão, a conta feita, ela foi esquecida. Nós passamos a lidar de lá para cá, desde 1994, com o valor da moeda real. É até interessante porque parece um trocadilho. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a nossa URV. Até que Cristo viesse, Cristo é real. Cristo é o nosso real. Hoje nós vivemos em Cristo no real, não precisamos mais fazer as contas do Antigo Testamento para poder viver a nossa vida cristã. Então não faz sentido hoje, se um economista quiser resgatar a prática da URV naquele tempo, porque ele descobriu que aquilo existiu, não faz nenhum sentido, todo mundo sabe disso. Da mesma forma, não faz sentido qualquer intérprete da Bíblia que queira resgatar coisas, valores, práticas daquele tempo, porque ele descobre que aquilo existiu. Não, porque ali está contado no livro para mostrar que apontou, convergiu de uma forma para uma nova realidade que deve ser vivida agora em Cristo, não mais conforme aquilo. Tem uma observação aí também importante. A metáfora aí foi oportuna. Agora, perceba bem que o novo pacto, o Novo Testamento, ele é estabelecido, ele começa dentro do Velho Testamento. Porque se fôssemos falarmos de uma linguagem técnica, jurídica, como o próprio livro de escritor de Hebreus vai falar, que o testamento não tem validade enquanto o testador está vivo. Morrendo, pois, o testador, aí sim vale o testamento. Então, tecnicamente, o Novo Testamento começaria com a morte de Jesus. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e na cruz está o ápice, né? O batismo de morte, o início da nova aliança propriamente dito, porque Jesus já atua no Antigo Testamento. Os evangelhos estão contando a história de Jesus na velha aliança. Naquele momento, o seu modo de viver é um anúncio constante da nova aliança que está sendo estabelecida. Um novo mandamento vos dou. Isso está acontecendo tecnicamente dentro da visão do tempo, da plenitude do tempo, no Antigo Testamento. Agora, com a morte, por isso mesmo, é que Jesus valida a lei quando questionou os judeus, nesse assunto que você falou aí sobre o dízimo. Ele então valida a lei, porque ele veio cumprir a lei, e ele cumpriu não só o dízimo, como cumpriu o sábado. É incoerente você achar que pode obedecer à lei judaica com relação a dízimo e ser negligente no sábado. É no mínimo incoerente. Com certeza. Muito bem. Mas eu sei que isso se dá pelo que falei inicialmente. Há um certo abismo hermenêutico. As pessoas não sabem distinguir, ou não sabem, ou não se interessam, ou têm realmente muita dificuldade. É um drama humano que precisa ser vencido. O Evangelho está aqui para isso. É preciso que haja bom senso e boa vontade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa dificuldade que o indivíduo tem, às vezes, de não tornar normativo, né,
um texto que que está ultrapassado. Aliás, Hebreus fala que a lei está ultrapassada. Sim. Não é isso? Exato. E, inclusive, essa questão do dízimo, por exemplo, ela é um problema na interpretação da Bíblia, porque muitos crentes perguntam, né? Afinal, o dízimo é uma coisa que prevalece ainda, já que ele é falado de maneira enfática no Antigo Testamento, mas no Novo não. As pessoas perguntam isso. É sintomático o Novo não falar textualmente, Exato. ou seja, normativamente, sabe? Até porque no Novo não tem Testamento como. prevalecem as questões subjetivas do coração. Por isso, como eu citei aqui, Jesus não considera adultério somente levar a termo o homem e uma mulher se juntarem de maneira ilegítima sexualmente. Não, mas ele considera o quê? O próprio desejo no coração, se ele for ilegítimo, ele é um pecado. Quer dizer, a motivação é fundamental. Então, logo, o que acontece? A questão ali que é tratada na Bíblia é o seguinte: se dissermos que o dízimo prevalece porque o Velho Testamento diz, nós temos que concordar então que é preciso guardar o sábado, porque o Velho Testamento também diz. Nós temos que concordar que um casal apanhado em adultério deve ser apedrejado. Nós temos que voltar à prática da circuncisão. Gálatas 3 responde com clareza todas essas questões. E aí acontece o seguinte: qual é o problema? Não é o dízimo em si, porque eu pessoalmente não tenho nenhum problema com isso. Eu penso que o cristão, se ele quiser dar 10, 15, 20% da sua renda para alguma obra, para uma igreja, que ele saiba que é boa, que é legítima, que faz a obra de Deus, ele deve fazê-lo de bom coração. Até porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz: cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí parece até o que? Uma espécie de bipolaridade bíblica, né? A mesma Bíblia que diz para nós contribuirmos não com tristeza nem por constrangimento, mas com alegria, que Deus ama quem faz assim. Diz também, pega lá aqueles textos brutos, né? Aqueles textos assim desagradáveis, como o de Malaquias 3, falando que roubará o homem a Deus. Cara, aquilo é um contexto específico. É como se eu pegasse ali uma passagem bíblica em que Deus chama a atenção duramente de um homem adúltero como Davi, né? Chama a atenção dele, e aplicasse aquilo na igreja toda semana. Como se alguém estivesse fazendo aquilo, partindo desse pressuposto. Até porque, outro detalhe, ali em Malaquias, em outros livros do Antigo Testamento, as ofertas, os dízimos que são requeridos para a casa de Deus. A casa, uma casa, o templo para o país inteiro. Agora, é justo que um indivíduo abra uma igreja, num país como o Brasil, que já tem milhares, abra uma igreja e ele passe a chamá-la de casa do tesouro, como diz Malaquias, e dizer que quem não oferta nela, ele e seus membros, está roubando de Deus? É justo? De maneira alguma. Entendeu? Então é uma interpretação em que o indivíduo se apropria de uma realidade antiga, em que havia uma única casa do tesouro, o templo de Deus, e um contexto específico ali de uma situação de negligência do povo judeu, em que Deus chama a atenção do povo, como ali em Malaquias, e agora queira aplicar a igreja que ele abriu, que ele fundou, e dessa casa do tesouro, e se você não oferta aqui, você está roubando de Deus. Isso não é justo? Você acha que fere o contexto bíblico? Fere o contexto bíblico, exatamente, porque não é honesto. Uma coisa é você abre uma igreja, e ela é uma igreja boa, ela é bíblica, ela é calcada na doutrina bíblica, da salvação, de Jesus Cristo. Então você diz: irmão, nós precisamos sustentar essa igreja, porque temos que pagar conta disso, daquilo, água, luz, temos que pagar talvez aluguel também, temos que pagar faxineiro, essas coisas todas. Então as pessoas são convencidas de que para elas participarem daquela comunidade, aquela comunidade tem um custo. Mas aí tem uma realidade crítica que a gente foge. Na mentalidade de muitos, isso não funciona. Porque o que funciona é o temor da lei. O que funciona são certos espantalhos teológicos ou doutrinários para incutir medo e a pessoa então evitar determinada coisa, se afastar de determinada coisa pelo medo, não é mais pela consciência e a responsabilidade entranhável no Evangelho, como Paulo sempre faz questão de citar, o sentimento entranhável. Então, o que existe é o pavor judaico, legalista, da lei mosaica, sobre o gafanhoto, sobre o devorador, vai gastar na farmácia se não gastar aqui. Essas palavrinhas sutis, mas perversas, carregadas de legalismo e nada a ver com a graça e o espírito voluntário.
Porque quando você vai ver Paulo tratar, e é praticamente o único momento em que você pode dizer que um dos apóstolos resolveu tecer alguma consideração sobre contribuição, sobre dar dinheiro à comunidade cristã. E quando ele vai falar sobre isso, ele é muito ponderado, ele é muito consciente, ele deixa bem claro que a coisa é feita de forma voluntária e espontânea. É claro que muitas pessoas, quando têm uma visão legalista da coisa, acusa logo qualquer um que discorda disso de avarento, de ganancioso, faz isso porque é mão de vaca, porque não tem interesse em contribuir, ama o dinheiro e não ama a obra de Deus. Coitados, isso não é assim, não é essa a verdade do Evangelho. Porque se você de fato entendeu que nada tem no homem se de cima não lhe for dado, que tudo que você possui, porque essa é a síntese do Evangelho, daqueles que vivem para a eternidade, a gratidão plena, você então faz a coisa por voluntariedade, porque entende. A motivação é positiva. É o amor. É o amor. É o amor. O que é amor senão o ato de fazer o que é certo, correto e bom? Isso é amor, sabe? Às vezes você discorda de muitas coisas, mas é correto e bom fazer isso porque é necessário. Muito bem, essas são as motivações, mas parecem que não confiam nisso. Não dá resultado. O povo ainda tem uma mentalidade ainda judaizante demais. E se não for através desses espantalhos teológicos, não haverá contribuição. Exato, até porque alguns argumentos são usados para poder resistir ao que nós estamos dizendo aqui, que é o que a Bíblia diz. Por exemplo, assim, o fato não é que a lei já não vigora mais, porque o dízimo é anterior à lei. É o que muitos dizem, é verdade. Abraão, que existiu muito antes da lei de Moisés, dizimou a Melquisedeque, e essa prática também não era só do povo hebreu, mas também dos povos em volta ali, de dar dízimos, ofertas aos seus deuses. Tinha a prática anterior à lei, mas também o levirato. O sacrifício de animais, os sacrifícios vicários que as pessoas praticavam aos seus deuses, são muito anteriores à lei de Moisés. Então, se esse argumento vale, por que então não praticar, já que Deus reiterou isso na lei, né? O levirato, Deus incorporou a lei, os sacrifícios pagãos, Deus incorporou no sacrifício do sacerdócio levítico, mas de maneira apropriada, certo? Então, se isso aconteceu, o dízimo era anterior e foi incorporado, o levirato era anterior e foi incorporado, os sacrifícios também foram, então por que não manter isso agora? Esse argumento ele tem falha. Eu diria particularmente que isso é uma questão de cultura. Isso se praticava por cultura. E você confundir cultura com entendimento da palavra entendeu? É complicado. São coisas distintas. Hoje o que nós estamos tratando aqui é o entendimento bíblico. Essas coisas de fato aconteceram antes da lei. E se tivermos que aplicar esse tipo de cultura para nossas vidas, cara, nós estamos numa situação qual de aperto. O parâmetro, né? Não teria. A diretriz qual o limite? Qual o limite? Cabe e o que não cabe qual o limite? Na nossa vida, né? Então, eu estou explicando aqui porque eu mencionei levirato, talvez nem todos que estão ouvindo saibam. O levirato era um costume havido antes da lei de Moisés, como eu falei, que foi incorporado também à vida do povo hebreu, o povo judeu também, é que quando uma mulher ficava viúva de um homem que partiu para a eternidade sem deixar um filho, então esse costume dizia que o irmão dele deveria assumir essa mulher para gerar um filho para ele. Esse filho não levaria o nome do atual, mas do que morreu, para que ele não ficasse sem descendente. E até exemplos na Bíblia tentaram pegar Jesus, os saduceus, né, numa pegadinha lá, falando de uma mulher que 7 irmãos tiveram que assumi-la, porque cada um foi morrendo sem deixar descendente, né? Então Jesus explicou que eles quiseram perguntar aos saduceus, que não criam em ressurreição, eles perguntaram de qual deles ela vai ser esposa na eternidade. Então Jesus falou, de nenhum deles, porque no céu não se casam nem se dão em casamento. Então, foi uma pegadinha que tentaram com Jesus ali. Mas estava falando disso aí, desse costume, o levirato. Lembrando, reforçando a questão do levirato, a história de Onã é uma desobediência à lei do levirato, que ele não quis fazer filho à mulher do seu irmão defunto, seu irmão falecido, e ele era chamado de um homem mau por causa disso.
e todas as vezes que ele coabitava com a mulher, tinha um ato sexual, ele ejaculava fora para não poder procriar por causa do levirato. O filho não sairia no seu nome, levaria o nome do pai. Uma outra curiosidade bíblica, que é interessante também, que reforça o levirato, é você ver a genealogia de Mateus sobre Jesus e a genealogia de Lucas. Lucas, como médico, trata da genealogia do ponto de vista biológico. Pai é aquele que gera, como nós entendemos, não somos judeus. Mas Mateus, ele escreve do ponto de vista judaico, e a lei do levirato é que prevalece. Por isso que o avô, o pai de José, o avô de Jesus, vai ser um, pela lei do levirato, e Lucas é outro. E você pode até ler e pensar que as genealogias estão erradas, porque dão titularidade diferente. Não, ali está a resposta para aquela confusão, é a lei do levirato. Exato, a questão do enfoque, né? Que foi dado. Essa é a importância dos evangelhos, né? Cada um dos 4 evangelhos foca a questão da vinda do Salvador, Jesus, de uma maneira específica, em ângulos diferentes, né? Então, assim, nós não devemos nos perder de maneira alguma do assunto aqui, que é a questão da importância do Antigo Testamento e do Novo. O que a súmula diz que nós temos dito aqui é que o Antigo Testamento tem toda essa importância que nós estamos discutindo aqui. Olha só, a importância disso tudo que nós estamos falando, das práticas daquele tempo, a importância delas naquela época, né? Assim, Sérgio, eu te interrompendo aqui de forma abrupta, mas eu penso que acho que a gente precisa ter essa preocupação, principalmente quem ensina, de colocar o seu ouvinte, o seu aluno, o seu aprendiz, dentro do contexto da situação, principalmente quando vai se falar do Antigo Testamento. Porque esse é um ponto crucial quando se trata de temas importantes, é você lembrar do contexto. Por que aquilo foi dito naquele momento? Qual era a proposta? Qual o objetivo? Né? Isso foi respondido. Isso você falou quando explica a questão da maturidade, faz analogia aí com a criança, o jovem de 20 anos. Aquele momento primevo, bruto, em que a humanidade tinha suas limitações com relação a Deus, com relação aos valores culturais, em relação ao próximo, a selvageria das relações, das guerras, dos conflitos, o estilo de vida. Ele faz parte de um momento histórico bestial, de certa forma, agressivo demais, em que o tratamento era e Deus sabe muito bem lidar com essas coisas. E o Evangelho está cheio de exemplos de situações em que, dependendo da angústia da sua alma, do conflito que você vive, a bondade divina. Não vamos esquecer em toda essa conversa que Deus é amor, é a sua essência, e por ser amor, como disse Paulo lá em Coríntios, o amor sofre, tudo suporta, tudo padece. Só um Deus que sofre, um Deus que suporta, um Deus que padece, aceita essas mudanças, essas dilatações do tempo e esse contexto diferente, em que um momento é rejeitado e um momento é amado. E então não é que Deus muda, mas por causa da sua natureza bondosa, da sua essência bondosa, dos seus atributos, a humanidade, nas suas mudanças, na sua evolução, mudanças, ele recebe essa compaixão de um Deus que, embora imutável, podemos usar uma expressão flexível. Embora imutável, ele é tolerante em determinadas circunstâncias, por entender o estado primitivo, o estado caótico, o estado de ignorância, de atraso que um determinado povo em uma determinada época da história se tem. Pelo amor de Deus, nós bem sabemos, com toda a nossa limitação, que comparar um homem de 5.000 anos atrás com um homem atual é quase que botar lado a lado um ser da Terra e um alienígena. Nem precisando ir tão longe. Por exemplo, eu já ouvi dizer, eu li certa vez em certo lugar, que um homem no século XVII, o conhecimento que ele poderia adquirir em toda a sua vida caberia numa edição de um jornal nosso hoje. Ora, mas um garoto de 12 anos tem muito mais informação que ele. Hoje você pega aí a quantidade de conhecimento que nós temos, de informações que nós temos recebido aí das várias mídias, internet, TV, né, todo tipo de mídia. Então, Deus lida com isso, ou seja, a responsabilidade de quem sabe mais, de quem conhece mais, é maior. A Bíblia diz, está escrito lá em
em Lucas capítulo 12. Então, uma coisa importante para nós lembrarmos, que não é só o Velho Testamento, que nós temos, somente com o Velho Testamento, que nós temos que ter preocupação acerca dessa forma de interpretar. Porque no Novo Testamento, por exemplo, temos lá o exemplo de Jesus, quando ele toma os seus discípulos, se cobre com uma toalha, pega uma tina d'água e vai lavar os pés dos discípulos. Todo mundo que lê a Bíblia cristão aí sabe, conhece essa passagem. Então, ele lava os pés e diz aos discípulos que ele fez, ele mesmo disse para mostrar que se ele sendo o Senhor e Mestre fez isso, muito mais cada um de nós devemos fazer uns com os outros. Ou seja, ele deu um exemplo, uma lição de humildade. Então, qual é a questão? Existe ali o aplicativo circunstancial. Muito bem. E o princípio eterno. O princípio eterno é o que? É a humildade. Em qualquer lugar, em qualquer época, qualquer cultura, ele vale. Cabe a humildade. Agora, o aplicativo circunstancial é o quê? A forma que naquele tempo era habitual é uma pessoa oferecer a um viajante que chegava com os pés sujos, das estradas poeirentas, das alparcas abertas que eles usavam, os pés empoeirados. Era prático, um costume, oferecer-se uma tina d'água. Dependendo da humildade do hospedeiro, daquela pessoa que estava recebendo o outro, ele às vezes até mesmo, ele próprio lavava os pés da pessoa. Então aí, há para nós uma lição de humildade. Você tem que procurar na sua cultura, no ambiente que você está inserido, de que forma isso pode ser aplicado, como você vai demonstrar a sua humildade verdadeiramente. Agora, pegar uma tina d'água, levar para frente de uma igreja, como eu já vi acontecer, e fazer, isso é só cerimônia, mas não prova nada sobre quem está ali lavando os pés dos outros ser humilde. Porque cerimônia é fácil de fazer. Eu não acredito muito nisso. Cerimônia tem uma importância, acredito, apenas didática na vida das pessoas. Mas o que vale mesmo, mais uma vez, né, é aquilo que fazemos dentro da nossa realidade. Ou seja, eu chegar depois de uma discussão terrível com alguém, que ficou tudo mal entendido, eu muito aborrecido com o outro, os ânimos exaltados, e eu chegar para a pessoa e dizer, olha, me perdoe porque eu errei, eu me exaltei com você. Isso sim é humildade, porque a situação prova isso. Agora, eu pegar, vem cá, vou lavar seu pé. Então, mais uma vez, eu estou dizendo, é aquilo que eu falei, pegar os textos bíblicos e dar a ele um caráter normativo, sem entender o aplicativo do texto, o significado espiritual do texto, é uma encrenca muito grande. E nós estamos vivendo com essas confusões, é daí porque nós temos esses problemas nas igrejas evangélicas pelo mundo afora. É o crente que de uma forma leiga, de uma forma limitada, olha para o texto e tem apenas uma visão superficial, meramente religiosa, e quer de repente fazer uma inconveniência dessa no nosso contexto, de querer ao pé da letra lavar os pés, quando Jesus falava de atitudes e de posturas espirituais e não de práticas literais. Práticas literais. Tem gente que quer pegar o texto bíblico literalmente. E aí, meu amigo, se mete numa encrenca incurável. Acaba parando aonde a gente sempre sabe. No Pinel, seria lá no Rio de Janeiro. No sanatório. Ele fica pior do que se ele não conhecesse a Bíblia. É quando se leva a esse ponto, a esse extremo, né, de querer praticar a Bíblia dessa maneira, com todos os seus aplicativos circunstanciais, né? Ele fica pior, ele fica radical, fundamentalista, ele fica incompreensível pela sociedade. As pessoas costumam até dizer, às vezes, fulano leu a Bíblia demais e ficou meio louco. Mas é por causa disso. Não há problema nenhum com a Bíblia. Eu conheço muitas escrituras, vocês conhecem também, e sabem que a questão não são as escrituras do problema, mas sim a forma como nós a lemos e a interpretamos. Os nossos abismos hermenêuticos, a nossa limitação de exegese, né, do lá e então, onde aconteceu o fato, como aconteceu, em que circunstâncias, em que configuração. A exegese do passado e trazer aquela realidade para o presente, que seria o aqui e agora, que é a função da hermenêutica, que aí eu falo que tem como premissa fundamental o bom senso, isso é uma boa saúde mental, né? De olhar as coisas e não pegá-las ao pé da letra e entender de uma forma contextualizada, não isolada, entende? Não é isso? Porque esta é a única forma de nós desenvolvermos uma vida cristã saudável. Olha, e para finalizar, nós fecharmos bem esse assunto, citando uma passagem do livro de 1 Pedro, ele fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso que nós estamos fazendo aqui, se você resolver conferir na sua Bíblia, no Novo Testamento, as passagens que nós citamos aqui, você vai ver que não foi interpretação pessoal nossa, né? A Bíblia realmente no Novo Testamento ela nos autoriza a acreditar assim, que você deve interpretá-la conforme a autorização dada no texto, conforme no Novo Testamento é explicado, porque inclusive quem lê somente o Velho Testamento, mas não lê o Novo, vai ficar mais confuso do que entendido em alguma coisa. Então ela é um conjunto, os dois são importantes, mas o segundo explica o primeiro. O segundo, que é o Novo Testamento, é que autoriza o entendimento do primeiro. Por essa causa que existem muitas religiões aí, com pensamentos absurdos, com práticas absurdas, que mais confundem as pessoas e jogam numa tipo de vida completamente louca, de práticas ilógicas, sem sentido, às vezes uma perdição mental, sem sentido, por causa desse tipo de interpretação. Então, procure os textos bíblicos que nós citamos, que a Bíblia fala que realmente a lei que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo em Jesus Cristo, e as práticas que nos cabem hoje são as práticas do amor em Cristo, como ele mesmo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso aí, foi bom você ter citado esse texto, porque eu estava aqui pensando, eu como cristão, desde que me converti a Cristo, por causa essa falta de instrução sobre o Antigo Testamento, quando eu li essa fala de Jesus em João 13:34, quando ele fala um novo mandamento vos dou, rapaz, eu entrava em confusão, ficava perguntando, mas por que novo? Por que novo? E me faltava assim um pouco de entendimento, porque o que Jesus está querendo dizer ali, que o novo é a partir dele. E eu ficava confuso, olhava o Antigo Testamento, eu ficava confuso e fazia essa pergunta. Até que eu, ouvindo um sábio explicando, esclarecendo, isso é que eu fui entender quando Jesus diz um novo mandamento. Mas a palavra, Sérgio, que me intrigava, José Estácio, era exatamente um novo mandamento. Aí eu perguntava, por que Jesus está dizendo um novo mandamento? E aí é como você fechou e agora. Eu até Sérgio, você falou que nós estamos caminhando para o final, e estamos mesmo, para não cansar o nosso internauta que está nos vendo e nos ouvindo. Eu gostaria que você, Sérgio, pincelasse para nós, de forma mais reforçada, essa fala de Jesus em João 13:34, e o seu Estácio também no finalzinho também quiser agregar mais alguma coisa, porque é muito importante que o nosso internauta saiba disso, porque eu creio que essa palavra de Jesus é a chave, porque para mim foi a chave. Para mim foi a chave. Com certeza. Essa palavra de Jesus, na verdade, ela é o resumo de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, porque certa vez mesmo um doutor da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Então Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ali ele estava resumindo, e ele ainda disse assim: porque nisto se cumpre toda a lei e os profetas. Ele falou do Velho Testamento. Então, só que ao dizer isso, ele ensinou sobre tudo, ele falou no Sermão do Monte, ele ensinou sobre o amor, ele praticou o amor, ele deu comida aos pobres, ele curou, ele conversou, ele ajudou. Então, não foi uma fala meramente teórica, porque para se dizer para alguém que você deve amar o outro como a si mesmo, você tem que dizer como isso se aplica. E Jesus deixou esses exemplos. Então, o resumo da fé cristã, o resumo da Bíblia, está nesse mandamento de Jesus, que nós devemos amar-nos uns aos outros. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele fala lá naquele texto bonito, poético, de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor é que cobre tudo. Porque ainda que um homem, por exemplo, possa falar todas as línguas, falar a língua dos anjos, dos homens, se ele não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Ainda que ele pegue o seu corpo e dê a ele como um sacrifício numa causa, como um mártir, se ele não tiver amor, nada disso vai aproveitar a ele. Também se ele pegar os seus bens e vender e der aos pobres, se ele não fizer isso com amor, nada disso também vai servir, vai contar para ele perante Deus. Isso demonstra então qual é o sentido da religião, ou seja, não basta fazer, é preciso ser. Ou seja, se eu faço, se eu ajudo o pobre, se eu ajudo o necessitado, se eu visito alguém, eu devo fazer isso motivado pelo amor. Porque se eu fizer como uma forma de obter
vantagens perante Deus, porque a minha religião assim o ensina. Se eu vendo um material, porque a minha religião diz que eu tenho que vender para as pessoas, eu acredito que aquilo está contando pontos para mim perante Deus, isso de nada me aproveita. Porque se dar o meu corpo em sacrifício, ou vender meus bens aos pobres, não me aproveita se eu não tiver amor, muito mais essas práticas religiosas, que se fazem muitas vezes em busca da salvação. Então, o resumo da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, entendimento, força, ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, descubra nela como se faz isso. Amém. E complementando apenas, a partir de então, a partir de tudo que nós falamos aqui com relação à diferença do Antigo Testamento e o Novo Testamento, o papel, o lugar e a utilidade do Antigo Testamento, eu reforço o entendimento para vocês de que não tem mais como ler o Antigo Testamento ou o próprio Novo Testamento sem uma luneta chamada Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é a orientação, a chave interpretativa, porque é através da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, que não só falou, mas viveu, que voltando ao tema do amor de João, chamado o discípulo ou o apóstolo do amor, que não amei só de palavras, ou seja, o amor torna-se inválido quando ele apenas se baseia numa boa linguagem, numa boa expressão poética, mas as minhas ações para com o próximo, para com o meu irmão, e me acusam de que eu não ajo com amor, eu ajo com outros sentimentos, mas não é amor esses sentimentos, é inveja, é raiva, impaciência, são posturas movidas por vaidades, mas não corresponde ao que eu falo. E João então chama atenção para isso. Jesus, além de falar, viveu. Logo, quando eu começo a enfrentar qualquer questão bíblica de complexa definição, eu nunca vou fazer isso apenas baseado numa teologia humana, num academicismo. Eu vou usar o Espírito de Jesus, a maneira piedosa, justa e bondosa que Jesus usa para lidar com as questões da vida. Lembre-se que a primeira geração cristã praticamente viveu a vida cristã sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Tinha apenas o Antigo Testamento. Mas agora o Nazareno, o Filho de Deus, tinha uma mensagem totalmente diferente do que se ensinava na tradição judaica, do que se tinha na Torá, do que se exigia no legalismo. Agora era algo muito mais profundo, muito mais alma, muito mais piedade. E eles viveram muito bem assim, movido pelo amor, porque eles sempre usaram Jesus como uma referência máxima para as decisões da vida. Façamos isso e seremos bem-sucedidos como cristãos autênticos, fiéis seguidores de Cristo Jesus. É isso aí. Bem, amigos internautas, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Nós estaremos no Facebook, no canal do Sérgio, no meu canal, no meu perfil, no perfil do Sérgio. Estaremos subindo esse vídeo também para o nosso canal. E na descrição você vai ver lá uma forma de você fazer contato conosco. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser saber um pouco mais sobre o tema, fazer qualquer pergunta relacionada a isso que nós conversamos aqui, você tem a liberdade de fazer, e na medida do possível que a gente for estar gravando os nossos vídeos, a gente vai estar tentando responder a você dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que Deus tem mostrado para a gente. Muito obrigado pelo tempo passado aí com a gente. Perdoe a informalidade. Perdoe a informalidade, a maneira descontraída como fazemos as coisas. E é essa a nossa intenção, nosso né, é algo despretensioso. Tornamos público um sentimento nosso, verdadeiro e honesto, na fé cristã. Isso. Compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares. Se inscreva no nosso canal, dê aí um joinha, isso faz bem para a gente, deixa a gente estimulado, motivado a estar produzindo mais.